Pergunta, o podcast oficial do TDC. Olá, mundo! Tudo bem? Eu sou André Noel e esse é o podcast Developers Life, junto com o podcast Tem Tempo para Pergunta do TDC. Esse podcast, o podcast Developers Life, é um podcast que já existe há alguns anos, com uma regularidade bem duvidável, bem questionável, que eu costumo dizer que ele sai semanalmente, toda vez que tem TDC praticamente. Então ele sai semanalmente quando fica pronto, quando eu lembro de editar e tudo mais. E agora nós estamos fazendo de novo, estamos mais uma vez voltando com o podcast. Nós temos 3 ou 4 episódios gravados para editar. Este aqui vai para a fila também. Um dia ele sai, mas provavelmente você vai assistir antes no Tem Tempo para Pergunta do TDC. Se você não está inscrito, se inscreva, aproveite e maravilha. Hoje nós temos 2 convidados especiais. Primeira vez no meu podcast que eu faço com 2 convidados. E são 2 pessoas que também já passaram pelo podcast. Foram episódios muito legais, muito bacana. Vocês podem ver no histórico que eu estou aqui com o grande, o enorme, o inigualável Elder Moraes. Bom dia! E a internet treme. Bom dia, galera. Obrigado aí pelo convite. Maravilha, obrigado você por aceitar e muito obrigado Bruno Souza, também um monstro do Java, um monstro do TDC, um monstro sagrado que está aqui com a gente. Muito obrigado pela presença e bom dia também. Muito obrigado, é um prazer enorme, André, estar com você aqui, com um grande amigo também, com o Helder, vocês 2 grandes amigos. Eu acho que quando a gente consegue juntar uma galera bacana assim para bater um papo, pra gente é muito gostoso e espero que para você também seja muito legal. E por que nós estamos aqui hoje? Bom, basicamente porque o Júlio Matos é um cara muito legal, disponibilizou um horário, ele falou, vocês querem? Eu falei, quero, claro, vamos lá. Óbvio. E aí estávamos aqui à toa, sem ter nada o que fazer e viemos sem... Não, brincadeira. Nós estamos aqui no 3º dia do TDC Floripa, que tá muito legal. Tá menos frio hoje, mas tá muito quente aqui dentro, de emoção, de atividades, de coisas. A gente tá fazendo bastante coisa, palestras, a gente tem workshops, tem de tudo e principalmente o que a gente quer falar aqui hoje, as mentorias. No TDC, desde o ano passado, tem um hub de mentorias que tem algumas mesas. Se eu lembrar na edição, eu coloco para vocês verem aqui. Mas algumas mesas onde o pessoal faz mentorias durante os 3 dias. Está sendo muito legal e está sendo capitaneado, controlado, comandado pelo Bruno Souza aqui, junto com outras pessoas maravilhosas. O Bruno faz mentorias, o Elder faz mentorias, eu faço mentorias. Hoje à tarde tem a minha, mas vocês não vão ver a tempo. E está sendo uma experiência muito bacana e a gente quer conversar sobre isso. Então eu queria saber de vocês sobre essa experiência de mentoria, sobre que diferença tem feito assim a mentoria para as pessoas, para vocês, como tem sido a experiência aqui, fora daqui e tudo mais, e a gente vai conversar bem informalmente. Maravilha? Maravilha. Para começar, eu queria saber quanto tempo faz que vocês fazem isso? Então, acho que antes de a gente começar, podia falar rapidinho, assim, você falou das mentorias aqui do TDC, né? A mentoria do TDC é um espaço onde você pode vir conversar com, né, um palestrante, um coordenador ou um desenvolvedor open source, né, pessoas da comunidade e tudo mais. E você pode ter um bate-papo, mais ou menos como nós estamos tendo aqui, sobre os seus problemas, o que está acontecendo. Mas esse é um espaço de mentoria nesse sentido. Mas quando a gente fala de uma mentoria mesmo, né, eu acho que a mentoria é um espaço mais longo, né, de um acompanhamento com as pessoas podem ter e tudo mais. Então, eu não queria misturar essas 2 coisas, assim, só para separar um pouquinho, porque você ter uma conversa com alguém é excelente, é fantástico. Ontem, por exemplo, uma grande amiga minha estava com uma situação difícil na carreira dela, veio aqui, conversou comigo, a gente bateu um papo aqui e tudo mais. Bater um papo com um amigo é excelente e pode ser sim uma forma de você ser mentorado, de dar um próximo passo e tudo mais. Mas eu gosto muito também dessa noção de mentoria, da gente fazer um acompanhamento, né, de mais longo prazo e com objetivos específicos, de aprofundar, de ajudar a pessoa a dar um passo importante na carreira e tudo. Eu acho que tem vários tipos de mentoria, também tem mentoria dentro da empresa, né? Então as empresas também buscam fazer mentoria para ajudar que os seus colaboradores cresçam.
Então, a gente pode falar amplamente assim, dessas coisas todas e separar um pouquinho o que são cada uma delas. Muito bom, eu acho isso ótimo, até porque eu já vou contar aqui para todo mundo que está assistindo. Eu fiz mentoria com o Bruno e o Bruno falou uma coisa assim que foi marcante, que ele falou, ó, você entrou como mentorado, então agora azar, você acaba sendo para sempre mentorado. Então, é uma coisa que realmente esse acompanhamento, tá à disposição, tá ajudando, trocando ideias, fazendo coisas assim. E uma coisa importante, esse podcast é um podcast que é bem educado com o convidado, por isso que só eu tenho caneca personalizada. Só ele tem café. Só eu tenho café. E também eu não falei, se apresentem, tudo. A gente se conhece, a gente já gravou e eu acabo esquecendo essas coisas. Então fiquem à vontade, vocês podem falar assim o que vocês quiserem de vocês. O que move Começa o aí, coração. vai lá. Não, eu queria falar aqui rapidamente, né, desse meu grande amigo aqui, Aldo Moraes, né, que é um cara fantástico, porque a verdade é o seguinte, galera, quando você fala de tecnologia, né, você precisa de uma pessoa que esteja disposta a ir a fundo, a entender o que está acontecendo, a acompanhar o mercado, né, e desde que eu conheci o Helder, eu vejo que ele é um cara que faz muito isso, certo? Então, ele escolheu os assuntos dele, ele vai a fundo, ele acompanha, ele entende, né, ele ajuda as pessoas nessa área. Então, é um prazer enorme estar aqui com meu grande amigo Helder Moraes. Muito obrigado, cara. É sempre bom, como eu digo, né? Ser apresentado por amigos. E já que você me apresentou, eu vou te apresentar, então. Porque é possível que algumas pessoas não te conheçam, né? Apesar de ser improvável. Mas fato é que a gente está falando de mentoria. Você falou que foi mentorado pelo Bruno e eu também fui mentorado. Eu arriscaria dizer que foi um dos primeiros, inclusive, que formalmente, né? O Helder foi o alpha tester. Eu lembro um dia a gente trabalhou na mesma empresa, né? E ele sentou do meu lado um dia assim, cara, chega aí, quero fazer umas perguntas pra você. Aí começou, enfim, tava bolando ali o projeto que eu fui saber depois. E então quem, né, não acompanha o Bruno, ele é conhecido como o Java Man, né? Globalmente conhecido como The Brazilian Java Man. Que inclusive eu acho que eu nunca estive numa mesa com tantos Java Champions ao mesmo tempo. Isso aí, Helder Moraes, Java Champion, tá certo? É um cara da Red Hat, inclusive, né? A gente não colocou todos os credenciais aqui, né? Mas... porque eles deram um limite de tempo pra gente, senão... É isso aí. E o Bruno, ele é um cara, além de ser, né, esse mentor de carreiras, enfim, formou vários Java Champions, inclusive, né, ao redor do mundo. Quem não acompanha muito o mundo Java, ele foi um dos primeiros caras, ou talvez o primeiro cara a realmente falar de Java no Brasil. Né? Foi o primeiro evangelista da Sun no Brasil na época. Na verdade, nem existia o termo evangelista ainda, né? Ele falava de Java antes de ser open source, assim, não existia open source. Desde o ano que o Java morreu, você já tá falando, né? Isso. Boa. Então, assim, é um cara aí, meu amigo pessoal, enfim. Então é sempre muito bom a gente tá conversando aqui. O André Noel sem falando, né? Maravilha. E André Noel, que vocês sabem, porque afinal de contas ele tá aqui no podcast do André Noel. Né? Boa. Mas o André é muito conhecido pelo Vida de Programador, mas a verdade é que uma coisa que eu acho muito bacana no André é essa visão que ele tem de criatividade. Eu acho que a gente muitas vezes né, fica olhando só para o desenvolvedor, só para o cartunista, né? Mas o André tem uma pegada muito bacana nessa noção do que é criatividade, como aplicar a criatividade para a sua carreira. E acho que é importante dizer que o André, agora esse ano, né, desde o começo desse ano, ele é o Community Manager do TDC, né? Muito legal. Fazendo com que nós três aqui tenhamos nesse espaço, que é o espaço de você estar falando com a comunidade, falando com o desenvolvedor, apresentando tecnologia, apresentando ideias, né? Que por si só é uma carreira um pouco diferenciada da carreira de desenvolvedor mesmo, né? Uma coisa até que eu falei, inclusive, em mentorias, é que uma coisa que muda muito a nossa carreira é esse contato com a comunidade, né? Vocês também, a gente cresceu em comunidade de software livre, comunidade de tecnologia, a comunidade do TDC, então é um lugar onde a gente cresce, e está trabalhando com a comunidade, olha da foto. Boa. Quando a gente trabalha com comunidade é algo muito revigorante, é algo muito reenergiza a gente e a gente consegue fazer muita coisa que a gente não consegue fazer sozinho, né? Então eu tô bastante feliz de estar trabalhando com isso, tá muito legal e muito bacana. Costumo dizer, inclusive, pegando um gancho nisso, que comunidade para mim é um multiplicador
das suas habilidades, do seu potencial. Então, assim, você quer aprender da palestra, por exemplo, você começa numa comunidade, cara, a galera te ajuda, a galera abre o espaço, a galera no final, você podia mexer nisso, você podia mexer naquilo, é um lugar para você começar. Você quer começar com open source, cara, a comunidade tá lá, tá o cara que já, Otávio Santana, que, pô, um dos maiores committers do mundo, o cara vai, pega na mão, ajuda. Então, as habilidades, muitas habilidades que a gente vai ajudar a gente demais como desenvolvedor, a comunidade ela potencializa o desenvolvimento dela. Então é fantástico. É um acelerador que eu acho que não dá para deixar de usar, sabe? Então a gente podia pegar esse gancho, respondendo a pergunta do André Noel, que você falou, Helder, você montou uma comunidade, quer dizer, não só uma mentoria, né? O André perguntou quanto tempo você faz mentoria, mas você, a partir da sua mentoria, você montou de fato uma comunidade, uma comunidade, acho que fechada, né, ali do seu público e tudo. E quando você fala de comunidade, que a comunidade ajuda e tudo mais, você acha que essa mentoria que você está fazendo, junto com um trabalho de comunidade, o que isso ajuda nas pessoas que estão participando? Eu acho que em alguns aspectos até é difícil separar uma coisa da outra, sabe? Porque no caso da galera lá, o que eu falo para eles? Quando você está num grupo que tá todo mundo indo mais ou menos na mesma direção, com desafios semelhantes, com desejos semelhantes, o poder desse grupo é absurdo. Porque as dúvidas são coincidentes, os conhecimentos são coincidentes, a trilha, né, o caminho realmente ele é muito parecido. Então, é aquele negócio assim, eu aprendo a partir da sua experiência, eu aprendo a partir da sua dúvida, quando a gente tem os encontros mensais de mentoria, né? Entra uma galera lá, né? E aí a gente começa a responder pergunta. Cara, tem cara que entra, não pergunta nada e nunca pergunta nada. E aí quando vem uma renovação, o cara renova. Aí eu falo pro cara, pô, mas cara, você nem participa. Ele falou, não, você não tem noção. Sempre que eu tô lá, eu ouço a pergunta do outro e eu aprendo pra caramba. Então eu posso não tirar as minhas dúvidas, não tirar fazer minhas perguntas, mas eu sempre tô aprendendo muito com o grupo. Tá crescendo, tá trocando experiência ali. Exatamente. Então, acho que para mim eles andam muito junto, né? Mentoria e comunidade. E é legal, que eu já ouvi o Bruno falar algumas vezes pro pessoal, assim, na mentoria ou até em outros lugares, ele fala da sua mentoria como caso de sucesso. Então, Obrigado. é um exemplo ali. É isso aí. E André, acho que pegando esse gancho que o Helder falou aqui, das pessoas crescerem juntos, eu participei, né? Como o André falou que ele é meu mentorado, mas eu sou mentorado do André também, tá certo? Com o Helder, na verdade, eu ajudo muito na mentoria dele lá também. Estamos todo mundo junto, tá todo mundo no mesmo barco aqui, né? Tudo junto. Então, André, quando você fez a sua mentoria, né, de você ganhar notoriedade e tudo mais, me ajudou bastante lá com o meu blog e tudo. O fato das pessoas estarem fazendo, né, você acha que quando uma pessoa faz, incentiva a outra a fazer também? Como é que... Porque você também fez isso num grupo, uma coisa de... Não uma coisa individual, mas uma coisa de grupo mesmo, né? Isso, a gente cria uma comunidade também, né? A gente tem um grupo onde a gente conversa, onde a gente troca experiência, a gente se aproxima. Então, a gente não só fala, não é uma palestra. Então, cada um tem o seu problema. O problema, como que eu faço? Vamos fazer junto. Então, vamos ver o que você precisa de problema, o que você tem de problema. Então, a gente vai crescendo. Com o tempo, a gente vai aprendendo coisas na carreira que a gente aprende quebrando a cabeça e tropeçando muitas vezes, né? Então a ideia é, eu posso te ajudar a não bater tanto a cabeça igual eu bati e a chegar num resultado legal. Que, conversando com o Paulo Bocaletti, ele estava falando uma coisa interessante. A gente pega problemas que a gente não viveu de outras pessoas, mas a gente consegue aplicar coisas que a gente fez dar certo para outra pessoa também. A pessoa aplica, a gente coloca para ela. E aí tem uma comparação boa com o técnico de futebol. Ele falou, cara, quantas vezes o Tite ganhou um campeonato jogando? E quantos que ele ganhou de técnico? Às vezes o negócio do cara eu falei, mas eu não faço nem ideia se o Tite jogou. mas é aquela coisa, às vezes você sabe orientar, você sabe mostrar, você sabe identificar. Então a gente precisa disso pra gente na nossa carreira. E aí tem um momento que a gente consegue fazer isso pros outros. Então a gente tá ali numa comunidade, num grupo que a gente consegue trocar essas experiências, né? Porque eu acho que o mentor, né, é esse papel, não somente de técnico, né, mas é o papel do cara que fez, que ele já conquistou, já passou por aqueles problemas, né,
já conseguiu aqueles resultados e ele está ajudando no processo de aceleração né, da outra pessoa, né? Aham. E, A gente lutou e batalhou para estar onde a gente está. Uhum. Agora, o que a gente pode aproveitar disso? O que a gente pode ensinar disso? O que a gente pode mostrar o caminho das pedras? E é aquela coisa, tipo, a gente aqui trazer um pouquinho da experiência do TDC. Cara, a gente tá no TDC há muito tempo. Então, a pessoa que quer, assim, tipo, ter um sucesso como um palestrante, como um coordenador, qual é o caminho das pedras? A gente sabe, a gente passou por isso. Então, a gente sabe orientar a pessoa, a gente sabe até fazer os networks, os contatos. Então, a gente traz para perto. A gente vai caminhando junto, né? e às vezes tem um conhecimento que não é o conhecimento de ter feito, é o conhecimento de já estar do outro lado. Você citou o TDC como um bom exemplo, mas isso vale para várias coisas na carreira. Então, por exemplo, nós aqui, todos nós três aqui, somos coordenadores de trilha, a gente já escolheu palestra, a gente já construímos eventos nossos. Né? Então, quando alguém que nunca participou, nunca fez, está querendo participar, a gente não somente tem a visão do que você precisa fazer para ter resultado, mas a gente tem a visão do outro lado, o que a outra pessoa está esperando, o que a outras pessoas está acontecendo. Então, é uma visão que muitas vezes é impossível de você conseguir tentando você mesmo, né? Porque é muito difícil de você estar em todos os lados. Então, outro exemplo, por exemplo, tem mentores aí que te ajudam você passar em entrevista, por exemplo, passar em entrevista técnica. Acho que você faz isso também, né? Faço não diretamente, mas sim. Então, assim, quando você está querendo passar na entrevista técnica e você só vê aquele lado, né, de ser entrevistado, de mandar currículo e tudo mais, você não está vendo o outro lado do processo. Né? Como é que a pessoa de RH está pensando, como é que o responsável pela vaga está pensando. Quais pontos que são assim mais valiosos, né? Exato. Então, se você pegar um mentor que já passou por isso, já teve dos dois lados da situação, ele é capaz de ver o que você não está vendo. Né? Então, essa aceleração, eu acho que é fantástica. É até por isso que eu acho que todos nós aqui, a gente já está falando isso, todos nós somos mentorados também. Né? Sim. Inclusive, eu vi uma definição de mentoria uma vez que eu achei fantástica, eu adotei para mim, né? Que eles falam que assim, o mentor é alguém que está no mesmo caminho que você, só que alguns passos à frente, a uma distância que ele ainda consiga te estender a mão e te ajudar nesse caminho. Então tem algumas implicações nisso. Primeiro, ele está no mesmo caminho. Então não é alguém que está fazendo uma coisa completamente diferente da sua. Segundo, implica em algum tipo de proximidade. Por isso que, por exemplo, eu tenho resistência com... eu sou mentorado por um livro. Eu sou mentorado... Eita, nós derrubei o negócio. Entendo que... Já é um agradecimento. Desculpa, Bradesco, eu não queria derrubar vocês aqui. Enfim. Implica também em que, cara, se a gente está no mesmo caminho, sempre tem alguém que está à minha frente e sempre tem alguém que eu consigo ajudar também. Então, isso inclusive eu ouvi do Bruno uma vez, né? Lá atrás o Bruno falou assim pra mim, agora derrubou a XP, desculpa aí, XP. É pra ser justo. O Bruno uma vez falou assim pra mim, Helder, você consegue ensinar Java pro James Gosling? Quem não sabe, o James Gosling criou Java, né? Eu falei, não, né? Óbvio que não. Você consegue ensinar pra alguém? Com certeza sim. E todo desenvolvedor Java tá nessa situação, ele consegue ensinar pra alguém e tem alguém pra quem ele não pode ensinar. Então a gente sempre tem essa possibilidade de estender a mão para alguém na mesma jornada e mostrar os obstáculos, mostrar os atalhos, mostrar como é que aquele caminho funciona. Né? Uma coisa que eu aprendi com o João Bueno, que ele é desenvolvedor do GIMP, é um dos poucos, não sei, acho que talvez seja o único brasileiro que está no desenvolvimento do GIMP. Ele estava com um problema para resolver, era uma época assim de teste para um emprego novo e tal, coisa assim. Ele, cara, posso te ajudar? Aí eu falei, mas você trabalha com essa linguagem e tal? Ele, programação é programação, cara. A gente dá um jeito, né? Então, você tem essa experiência de vivência, né? Então, às vezes, assim, aquele negócio, ele se ofereceu para caminhar junto vamos resolver isso junto. É bem por aí, né? Isso aí. É isso aí. Inclusive, se falando de open source, por exemplo, né? Interessante. Ontem eu fui jantar com um grupo de pessoas que estavam aqui no evento e um deles era mentorado de um mentorado meu, do Elber Belmiro, né? E Vini é o nome dele. E o Vini começou a ser mentorado pelo Belmiro para participar de open source, porque participar de open source é uma pergunta também, né? Muita gente não sabe como fazer,
Então o fato do Elber já ter participado e ter, né, conseguido ter muito resultado e tudo mais, ajudou que... E aí ele começou a ajudar o Vini agora, faz poucos meses atrás, e o Vini já está aqui no TDC, dando palestra, mostrando como participar de open source também e tendo resultado, né? Então, eu gosto muito dessa visão aí, Alda, de você ter uma certa proximidade, né? Porque às vezes você pega um cara que está muito lá na frente e você não consegue se ver naquele lugar, né? O mentorado meu, o Douglas, o nome dele, quando ele entrou na minha mentoria, foi engraçado porque ele já tinha, já era próximo, já até conhecia pessoalmente, como é que é o nome daquele cara? John Somers. O John Somers, eu sempre esqueço o nome dele. O John Somers, que era, na época que eu comecei, era um dos grandes caras de carreira, que falava de carreira e tudo mais. Do mundo, né? Do mundo, assim, mundial, né? E eu falei pro Douglas, se você conhece o John Somers, meu, por que você não vai fazer um trabalho com ele? Vai fazer um trabalho comigo? Né? Ele falou assim, Bruno, o John, tá certo? É um cara com essa visibilidade mundial, tudo mais, não sei o quê. Eu não consigo me ver nele, né? Mas eu consigo me ver fazendo o que você está fazendo, certo? Então, essa proximidade que a gente precisa para a gente poder ajudar as pessoas a chegar aonde elas acreditam. Sim. Porque se a pessoa não acredita que é possível, ela não vai fazer, né? E ela vai ter um olhar mais próximo, né? Tipo, vamos trabalhar aqui no seu próximo passo. Você não vai querer assim, tipo, vamos lá no Megastar, né? Exatamente. Por aí. Maravilha, cara. E o que vocês veem assim de gratificante assim de exemplos que vocês trazem na mentoria? Cara, o Bruno falou, né, do exemplo do mentorado do Elber, né? Eu, por exemplo, tenho um mentorado meu que tá dando uma mentoria hoje aqui no TDC, que é o Luiz. Que legal. O Luiz Elemas. Então, assim, o cara criou o Quarkus Club, que é a segunda maior comunidade de Quarkus do mundo. O cara saiu de pleno para sênior em um período absurdo, triplicou salário, não sei o que, tá dando mentoria no TDC, tá dando palestra no TDC. Então acho que é o maior prêmio do mentorado, do mentor, é ver o mentorado tendo resultado, inclusive tem nos mentorados dele, né? Ele é um cara que hoje está mentorando também. E ontem alguém falou no palco de como que para muita empresa o plano de carreira envolve, tipo, você poder mentorar alguém. Foi você que falou no palco? Eu não lembro quem falou no palco. Não, tem várias empresas que têm esse próximo de você crescer além de sênior, principalmente, né? Isso. Que você precisa mentorar pessoas, exatamente. Mentorar pessoas. E aí essa evolução, assim, a gente vai vendo, né? Sim. Mas aproveitar, você falou da mentoria aqui no TDC, que é uma mentoria de 1 hora, e a gente estava falando da mentoria de acompanhamento. Como está sendo essa experiência de mentorias de 1 hora e o que a pessoa pode ter aqui participando de uma mentoria? Então, eu gosto muito da mentoria de 1 hora porque ela dá um direcionamento rápido, né, para um próximo passo imediato, e isso tem mudado a vida de muita gente. Eu tenho acompanhado várias pessoas que vieram aqui, conversaram com mentores e tem aquele estalo, puxa, agora eu sei o que eu vou fazer. Então, essa mentoria de 1 hora acaba te dando uma clareza do que você pode fazer, do que é possível. Eu, por exemplo, quando eu falo aqui a mentoria de crescer além de sênior, eu falo dos 5 grandes passos, grandes caminhos para você crescer além de sênior, e muita gente fala bem assim, nossa, eu nem sabia que isso é possível, né? Nem sabia que isso existia. Então, assim, eu acho que esse primeiro passo, essa primeira sacada, né, abre o espaço, porque assim, eu chamo isso de você ampliar o espaço de solução. Lembra quando a gente fazia na matemática, né? A fórmula tem um conjunto de soluções para aquela fórmula, né? Sim. Que é o espaço de solução. Na carreira também é assim. Você consegue olhar um conjunto de coisas que você é capaz de fazer, que você é capaz de atingir, e esse conjunto de coisas você vai atrás, porque você é capaz de atingir, né? Agora, tem coisas que estão fora, que você nem imagina que é possível, que você talvez nem saiba que existe. E aí, se você conversa com alguém e essa pessoa vê uma situação e te fala assim, olha, isso aqui também é possível, você abre aquele espaço e na hora que se torna possível, eu posso ir atrás e conquistar, né? Então, essa mentoria de 1 hora pode te dar esse encaminhamento, pode te dar essa visibilidade, abrir a sua cabeça, mas às vezes você pode conseguir. Então, eu tenho um bom exemplo bem dessas duas coisas aqui, que foi a Yasmin. A Yasmin está aqui dando palestra no TDC, dando workshop no TDC. Né? Tá ao máximo, tá voando, fazendo né? de tudo. Ela tá voando mesmo. Então, assim, mas eu conheci a Yasmin no TDC São Paulo
alguns meses atrás, e quando a gente estava conversando sobre crescer além do sênior, a Yasmin falou para mim, Bruno, essa história de você ser um evangelista, de você falar de tecnologia para uma empresa, eu nem sabia que isso existia. Eu nunca imaginei que isso era possível. Eu me identifiquei totalmente, eu adoraria fazer isso. Então, assim, ela saiu, foi a primeira coisa que abriu a cabeça dela. A gente fez o trabalho de acompanhamento e ela, né, alguns meses depois, ela já está fazendo isso agora. Que né? legal. Então, quer dizer, ela conseguiu ser palestrante, representar a empresa e está aqui nesse caminho. Então, eu acho que ao abrir a cabeça de você abrir uma possibilidade que não existia, isso torna muitas coisas possíveis. E um acompanhamento pode ajudar a acelerar também. Isso é uma maravilha, porque a gente fica meio nas formulinhas prontas. Eu tenho Júnior, Pleno, Sênior, tô de Sênior, tô beleza, tô bacana. E ainda tem aquelas coisas de você tem que ter tanto tempo para virar tal, tanto tempo. E é legal ter essas possibilidades, né? Eu tava conversando até mesmo com o Jomar ontem, ele tava falando sobre a carreira dele, assim, como que ele acabou num ponto que ele não esperava ali, ele mudou o foco e foi para outros pontos. E hoje tá bombando também. É isso aí, o Jomar foi um cara que também foi bem essa história, né? Porque ele falou para mim ontem isso, assim, Bruno, quando eu te conheci, eu não sabia que existia um evangelista, né? E quando eu vi você fazendo, isso me abriu um espaço. Né? Então, acho que esse é um caminho bacana mesmo. E a mentoria de 1 hora também, ela gera aquele efeito da pequena vitória. Também. Né? Sim. Que o cara chega aqui, cara, eu tô com um problema, cara, é uma solução, assim, não vai resolver a vida do cara. Mas é o que ele falou, abre um leque de coisa pro cara, pelo menos assim, putz, cara, eu acho que eu sei pra que lado que eu vou agora. E aí ele começa a trabalhar em volta disso. E às vezes, isso é bem bacana, você falou, Helder, porque às vezes a pessoa chega na mentoria e ela tem um problema de meses, às vezes de anos. Sim. Né? E aí, numa mentoria, numa conversa de 1 hora, ela resolve aquela coisa que era um peso para ela por anos. E aí ela fala assim, poxa, será que eu posso fazer mais vezes isso, né? Ainda mais a gente falando de mentoria de carreira, a carreira é uma coisa que às vezes a gente fica travado, a gente fica tipo, pô, eu tô num ponto que eu não queria estar, eu quero crescer, só que pra onde eu vou? E aí numa mentoria você conversa com outras pessoas, você vê outras possibilidades. Foi interessante no TDC de São Paulo, eu fiz uma mentoria numa mesa, e aí foram várias pessoas de uma mesma empresa, uma mega empresa. E aí as pessoas conversando e as pessoas se descobrindo que era da mesma empresa, e aí trocando ideias, e aí já faz um contato, já vê assim o que já surgem ideias, já saíram contatos para depois, então dá esse start, né? Às vezes você tá numa angústia, muito tempo, e com quem que eu posso falar? Né? E a sua, então, para o pessoal que está ouvindo, que é sênior e quer crescer mais, o que essa pessoa tem que fazer? É assim, se você, né, quer crescer além do sênior, né, que é o trabalho, eu trabalho com gente com mais de 10 anos de carreira, uma mentoria internacional, buscando esses objetivos, né, bem amplos e tudo, né, e acho que assim, o trabalho, eu sempre gosto de dizer isso, que o trabalho é de você fazer aquelas coisas além do que o técnico normal faz, né? Eu sempre gosto de dizer, quando o Bruce Dickinson, né, o vocalista do Iron Maiden, esteve no Brasil, eu fui o cara que apresentou ele no palco lá na Campus Party e tudo mais, e ele falava o seguinte, que a diferença entre um músico normal e um músico rockstar, eu não sou músico, não sou rockstar, então o Bruce Dickinson está falando, não você sou é eu, um né? TDC Rockstar. Tá? Tudo bem, é outra coisa, né? Mas o Bruce Dickinson está falando, não sou eu, né? O Bruce Dickinson falava o seguinte, que a diferença não é a música, porque os dois precisam da música para ser músicos, né? Então que a diferença é que o rock são as coisas extras que o rockstar faz que o músico normal não faz. Então, o trabalho que eu faço com o pessoal técnico é exatamente em cima das coisas extras que o técnico normal não faz, tá certo? Mas que o técnico rockstar faz, né? E aí, quando você faz uma coisa dessa, né, você tem, você está falando de história de sucesso, né? Certo? Eu tenho 2 sucessos assim que eu acho fantástico, certo? Né? Que eu vou falar aqui rapidamente. Um deles é um cara que explodiu na carreira, virou evangelista internacional, escreveu livros, tá certo? Virou palestrante, keynote speaker
chamado Helder Moraes, tá certo? Né? Ele tá aqui, então é isso, quer dizer, então, E está né? mentorando outras pessoas, está fazendo esse trabalho. Tá certo? E um outro grande amigo meu também que explodiu na carreira, virou community manager, tá certo? Cresceu, lançou a própria mentoria, né? Mudou o negócio dele e tudo mais, tá certo? André Noel, né? Aê, salva de palmas. Então, assim, na verdade, essas coisas todas é isso, é você fazer aquelas coisas que o técnico não faz, não sabe como fazer, às vezes acha que tá até errado, Aham. né? Então é isso que eu faço, André. E eu vou falar uma coisa interessante da mentoria que eu aprendi, na verdade, digamos que estou aprendendo, que uma coisa que o Bruno me falava é sobre as coisas que a gente faz e a gente não valoriza, né? Porque eu sei que eu faço um monte de coisa legal e eu tô aprendendo a não questionar os elogios, porque eu tenho uma facilidade muito grande de questionar os elogios, falar, não é assim e tal. E uma coisa que eu falei pro Bruno mais de uma vez, falava, cara, você acredita em mim mais do que eu mesmo. E às vezes isso é um ponto importante da mentoria também, né? Às vezes não, bastante, né? Porque a gente consegue alguém para ter uma visão de fora para falar, ó, você tá bobeando, você tem coisas boas, né? Você tem coisas boas, manda ver, passa isso pra frente. Então isso é muito bom mesmo. Então eu não vou nem questionar os elogios hoje. Mas e a sua mentoria? Vamos falar para o pessoal, vamos direcionar ali para a câmera. O que você apresenta assim, tipo, para a pessoa, o que ela pode fazer? Então, eu tenho 2 grupos hoje, né? Um deles que é a Confraria Dev, que é o principal, a gente está perto de 200 pessoas ali, que eu preferi focar. Então ali eu peguei pessoal entre pleno e sênior, Aham. desenvolvedor back-end e Java. Bacana. Isso é legal porque a gente tem um público bem grande de pleno e sênior que são esnobados pelo Bruno e você dá conta. Mas Foi beleza. estratégico, quando eu vi que... Boa. E aí, nesse ponto, eu ajudo eles exatamente nesse momento de carreira, que é um momento onde o cara do júnior, que o Bruno fala, né? Que o júnior, ele sabe que sabe tudo, né? Aham. Que é assim, tudo que ele sabe é o mundo dele. Então ele passou já dessa fase, então ele tá numa ascensão técnica muito grande, tá Aham. começando a assumir mais responsabilidades da empresa e tá na fase onde ele começa a criar essa influência dele na empresa, no projeto, normalmente nesse estágio aqui, né? Então essa é a Confraria Dev, que é o grupo principal. Aham. Agora, o Bruno falou uma coisa que aí me lembrou de uma pergunta que uma vez surgiu num grupo de mentoria, que foi assim, a gente estava... O que eu faço lá, né, quando eu tenho as reuniões? O pessoal manda as perguntas antes e eu respondo todas, porque Sim. se o cara não puder estar, eu respondo mesmo assim, e também respondo de quem estiver lá ao vivo. E aí a pergunta era assim, Helder, depois que eu virei sênior, parece que as empresas pararam de perguntar coisas técnicas para mim, Aham. né? E aí eu comecei a caçar as perguntas anteriores, porque eu guardo tudo, né, de toda a galera nesse nível Que sênior. legal. E é exatamente isso. O cara chega e assim, aí o que eu percebi na galera? Que não é que a questão técnica deixa de ser importante. Aham. É que quando você chega no sênior, a empresa sabe que você meio que desenrola. Sim. Então, se tem uma tecnologia que você não sabe, você consegue aprender, porque você aprendeu um monte. Se tem um problema que você nunca viu, você vai conseguir desenrolar, porque você já desenrolou um monte. Aham. E é aí que tem esse shift, né? Onde os caras começam a te cobrar o quê? Liderança, influência, mentoria, enfim, comunicação. Então eu falei assim, cara, então eu preciso gerar um grupo específico para essa galera a partir dessa fase. Que Bacana. aí foi a mentoria Quantum. Aham. Então eu separei em 2 grupos. Então quando o pessoal chega no sênior, eles podem ir para Quantum. Quando eles estão entre pleno e sênior, eles têm a Confraria Dev. Então mais ou menos assim que funciona. E é uma coisa que a gente na área tech muitas vezes tem um foco muito no tech, né? Tipo, Sim. eu quero fazer um curso para aprender tal linguagem, tal tecnologia e tudo mais. E às vezes a pessoa vai atrás de uma mentoria como se fosse um próprio workshop, né? Ela quer aprender a tecnologia. E aí a gente acaba trazendo para esse ponto desses extras, né? Sim. O que vocês veem assim de diferenças básicas entre um curso de treinamento, um workshop para uma mentoria? Olha, eu gosto de apresentar da seguinte forma, né? O curso, tá certo? O instrutor, ele apresenta um conteúdo, tá certo? Que é independente da sua situação. Aham. Né? Então, esse é meu conteúdo, é assim que eu vou apresentar e tá aqui. E é seu trabalho mapear esse conteúdo, esse conhecimento
para a sua situação. Aham. Né? Esse é digamos, o instrutor, né? Tem uma ementa fechada, tem lá o plano e tal, beleza. Exatamente. E do outro lado, né, do lado oposto, a gente tem o coach, Sim. que acho que é uma palavra bem mal falada aqui no Brasil e tudo, mas Aham. que é uma palavra real. Quer dizer, o coach É uma profissão, né? é uma profissão, né? E é o treinador, técnico, né? O isso. técnico, né? Que no fundo, assim, no Brasil, o técnico é valorizado, mas também é mal falado. E o Aham. coach é só mal falado, às vezes não é valorizado, né? Por Mas aí. o coach, ele tem uma atitude diferente. O coach, o objetivo dele não é te dizer o que fazer, né? O Aham. objetivo dele é fazer você pensar. Então, o trabalho do coach, inclusive se você faz, né, o treinamento de coach, etc., o trabalho do coach não é te indicar um caminho. O coach, ele pode te ajudar a resolver um problema, mesmo que ele mesmo nunca tenha resolvido aquele problema. Por Aham. quê? Porque ele faz você pensar, faz você entender e você achar as próprias respostas, né? Sim. Eu acho que tem um valor aí importante. O mentor, eu vejo nesse espaço entre os dois. O mentor é um cara que ele já fez, ele já passou, a gente até falou disso, já passou para aquele caminho, né, que o Aldo Aham. colocou. Ele está naquele mesmo caminho que você está, então ele sabe, ele conhece, ele tem como te ajudar, tem como fazer você ver coisas que você não está vendo, né? Mas, ao mesmo tempo, ele adapta esse conhecimento que ele tem para a sua situação. Porque o mentor está, de fato, ouvindo o que você está passando, ouvindo a sua dificuldade, Sim. entendendo o seu, né, como o Eldo falou, está respondendo as perguntas e tudo mais. Então, Mais personalizado. então assim, então acho que o mentor está nesse espaço, né, entre o conteúdo de curso e o conteúdo. Agora, uma coisa que eu queria, você falou de cursos, né, uma coisa que a gente vê muito, por exemplo, o desenvolvedor, o técnico em geral, ele é viciado em aprender, né? Então, tá sempre comprando curso, comprando livro e tudo mais. E aí, a gente, nesse espaço da mentoria, a gente corre um pouco esse risco também, Sim. né? Porque assim, você pode ver que as mentorias, elas se ajudam, né? Então, tem mentorados do Helder que já foram mentorados, tem mentorados meus que já foram mentorados do Aham. André Noel, e né, assim, essas mentorias se apoiam. E é muito normal uma pessoa que começa com um mentor, que vê o resultado que ele tem, acaba ou, né, fazendo mais coisas com aquele mentor, como no caso do Helder, né, que faz de um programa para outro programa, ou às vezes de buscar um complemento, né, um outro mentor que possa ajudar, que esteja faltando alguma coisa e tudo mais. E eu acho isso importante, é muito importante, muito bacana. Eu vejo o crescimento que a pessoa tem, né, de um passo, depois dar um outro passo, acho que é muito, muito fantástico. Mas eu também vejo aquele cara que está, né, só contratando mentoria, Aham. e acaba nunca participando, nunca faz pergunta, nunca ouve, porque nunca tem tempo e tudo mais. Então, assim, eu acho que a mentoria é um espaço de relacionamento. Sim. Então, se você está, né, você tá aqui nos ouvindo, se você gostaria de ter um mentor, o que eu digo para os meus mentorados era: seja o melhor mentorado do seu mentor. Ou seja, participa, faça pergunta, Aham. vá no evento, encontra o cara, né? Aproveita os espaços, Aproveita- os assíncronos, né? Exatamente. Então, assim, porque se você for o melhor mentorado do seu mentor, eu te garanto que você vai ter um resultado fantástico, porque o mentor, né, a gente está aqui, né, Helder? Você está falando do Luiz aqui. O Luiz vai estar aqui daqui a pouco. Aham. Ele acabou de passar aqui. Ah, acabou de passar. O Luiz já está aqui no evento, então. Então, Aham. quando o Luiz está aqui, é uma oportunidade que ele tem de vir conversar com o Helder, de conhecer as pessoas que o Helder conhece. É. Mas, se você é um mentorado, que você vem no evento, você não fala para o seu mentor que você está aqui, você não vem falar com ele, você não vai assistir a palestra dele, não vai aprender com ele dando palestra, por exemplo, você perde o relacionamento. Então, a mentoria tem um relacionamento muito forte, mas que precisa ser aproveitado também. Isso, porque você falou do curso, é uma coisa formatada, fechadinha, que você pode espalhar. Vende o curso para 1.000, 2.000 e tal. Enquanto a mentoria acaba tendo menos gente por causa da proximidade, que vira uma amizade, que vira uma coisa de caminhar junto, É né? isso aí. Tanto que a escala da mentoria é muito menor, né? Aham. Então, assim, eu tenho curso que eu já vendi para, sei lá, quanta gente aí. Mas agora, grupos de mentoria, por mais que você possa ter muita gente no grupo, Aham. mas pela própria característica humana, que pouca gente se engaja realmente, você acaba acompanhando de perto poucas pessoas, né? É isso aí. Isso é natural mesmo. A gente fez a mentoria ontem aqui, os meus mentorados estavam aqui, participaram comigo aqui do TDC,
E a gente Aham. entrou com o pessoal online, quer dizer, no total, desconsiderando os convidados, pessoas que estavam aqui, que vieram participar, mas mentorados meus, estavam na mentoria ontem, tinha 7, 8 pessoas. Né? Aham. Então, quer dizer, são grupos pequenos de você poder, de fato, conhecer a pessoa, acompanhar, ver o que está acontecendo. Não, bacana, cara. É uma coisa muito diferente. Eu, na parte de aulas, eu dando aula, eu dei bastante aula no EAD, depois fui presencial, e aí já tinha dado aula presencial há um tempo, mas estava desacostumado. Estava desacostumado àquela coisa de falar de perto. E aí eu fiquei olhando e falei, nossa, é muito diferente, porque você dá aula no EAD, você tem uma despreocupação que você fala, tô dando a melhor aula que eu podia, a pessoa vai aproveitar, ou não, do jeito que ela puder e tal. A hora que você está no presencial, você dá aula e você vê às vezes a pessoa te olhando com um olhar de não tô captando. E aí você pega e você adapta para a pessoa entender, você chega perto, você mostra e tal. Então eu vejo essa diferença, né? Você poder fazer uma coisa mais personalizada. Não que eu seja contra EAD, são focos diferentes. Sim. Mas a proximidade faz o caminhar ficar mais personalizado, né? E eu acho que essa personalização, eu acho que é mais do que a personalização. Porque a personalização pode ser automatizada, né? Mas eu acho que é o relacionamento, Sim. certo? É de fato essa proximidade de você conhecer, de você aproveitar. Tem um cara, por exemplo, que não é meu mentor não, mas que que é um cara que cria relacionamento. Eu acho muito legal o trabalho que ele faz. E assim, quando ele te explica, né, o que ele faz, tudo que ele faz vira uma lição para aquilo que você, né? Porque assim, então é a mesma coisa, quer dizer, quando um mentorado Elder vem aqui no evento e assiste a palestra dele, o mentorado dele não está simplesmente assistindo a palestra, porque o público está assistindo a palestra do Elder. Mas o mentorado do Elder está vendo o que o Elder faz, porque Sim. ele já falou na mentoria. Então, como é que ele faz? Como é que ele deixa de fazer? Né? Por que ele faz tal coisa? Como se prepara, Como se prepara, tá certo? Então, feedbacks. eu faço muito isso, né? De você, de eu mostrar para os meus mentorados, você fala assim, galera, eu faço tal coisa e eu mostro para vocês o que eu fiz. Né? Aham. Porque toda vez que eu fizer, cada e-mail que eu mando, cada palestra que eu faço, cada vídeo que eu gravo, você vai ver, você vai saber não só o conteúdo daquele conteúdo que está vendo, mas você está vendo por que eu fiz aquilo, né? Aham. O que eu estava buscando, o que está por trás. Então, essa proximidade que você tem, eu acho muito bacana. Por isso que, na verdade, estou vendo aqui, né, o front-ends aqui na sua camiseta, né, do Friends, né? Eu acho que eu sempre gosto assim, quando você quer mentorar alguém, procura pessoas que você gostaria que fosse seu amigo. Por quê? Porque se você mentora alguém e cria essa proximidade, cria esse relacionamento, invariavelmente, a menos que a pessoa não queira, obviamente, né? Mas invariavelmente a pessoa vai se tornar seu amigo, né? Então, o Elder, por exemplo, o André Noel. Quando eu conheci o André Noel, eu falava assim, eu olhava aquele cara, o André Noel, que faz vídeo de programador, né? Nossa, eu nunca vou conseguir falar com ele, Aham. certo? Né? Então, assim, a gente tem essas coisas, mas quando a gente começa a trabalhar junto, a gente vira amigo, né? Assim, eu sempre digo isso, galera. O Elder, por exemplo, ele não só é o cara, né? É uma brincadeira, mas é verdade, né? Quando o Java Man tem dúvida de Java, eu pergunto pro Elder, certo? Aham. Né? Porque é o cara que eu sei que tá antenado, eu sei que tá acompanhando e tudo mais. Mas mais do que isso, o Elder, porque é um cara que né, é um cara mais maduro, que tem filhos, certo? Já passa pelas mesmas coisas que eu, é um amigo pessoal, certo? A gente, inclusive, né? A gente tinha um almoço hoje, nesse horário aqui, tá certo? Vai rolar, vai Isso rolar. que eu vou atrapalhando. Que era um almoço que, assim, a gente falou assim, que era um almoço... Que eu não fui convidado. Não, por quê? Porque era um almoço de amigos, tá certo? Entendi. Né? Porque A eu não gente- fui É porque convidado. você não é nosso amigo, né? Não, assim, porque o Aldo falou assim, cara, a gente precisa, né, de Falei, bater um eu papo. preciso ter uma conversa de amigo. Eu falei, Boa. Não tem conversa de amigo. Então, isso por quê? Porque a gente cria uma amizade, certo? Muito Sim. grande, né? Uhum. E eu acho isso muito legal. Pra mim, a coisa mais bacana de mentorar pessoas Isso é é muito criar esse legal. relacionamento. Inclusive, uma coisa muito bacana que eu lembrei com você falando, tem 2 mentorados meus participaram da mentoria, já eram amigos, já participamos junto, que peguei os convites de cortesia, mandei para eles, são de Florianópolis, estavam aqui ontem, Legal. um veio na quarta, outro na quinta. A gente conversou, a gente trocou umas ideias, já foi muito legal. E aí um deles falou, pô,
a gente já se conhece tanto tempo, primeira vez que a gente para pra realmente tirar uma foto e tal. E aí é aquela coisa, né? É uma coisa que caminha junto, tá lá junto. As pessoas assim que você pensa, pô, pra quem que eu vou mandar minhas cortesias? Você lembra do pessoal, manda lá no grupo. Isso é uma coisa muito legal. Nossa. Teve um acidente em algum Alguém- lugar. Isso é uma coisa muito legal, tá certo? Eu vejo o Helder fazendo isso muito bem. Helder, você faz isso com muito cuidado, né? Você tá sempre pensando nos seus mentorados, sempre buscando as cortesias, né? Por que você acha que é importante fazer isso? Então, o que acontece? Eu sempre, como eu tô no TDC há muito tempo, eu sempre recebia as cortesias e, várias vezes as cortesias ou morriam comigo, ou às vezes, eu abria no Twitter, falava, tem umas cortesias, isso aqui. Eu falei, Uhum. cara, eu tenho uma galera que tá comigo, que eu É. acompanho, que eu sei o nome dos caras, que os caras confiam em mim. Eu vou distribuir para eles. Então, o que eu faço? A gente recebeu 4 cortesias, né? 2 online, 2 presencial. Falei, galera, é o seguinte, como eu tenho feito isso há um bom tempo, eu vou dar entre vocês. Então, assim, eu fiz um esqueminha lá no Discord, o pessoal vota lá que é o online presencial, sorteio entre eles. Então, Legal. ontem o Dione estava aqui, tem 4 pessoas do online que estão participando. Então, assim, pra mim são os primeiros, entendeu? Então, assim, eu vou cuidar primeiro do pessoal que tá comigo e depois a gente, né, faz o que dá pra fazer com os demais. Mas é uma questão de cuidado mesmo, né? De acompanhar essa galera que querendo ou não, deu um voto de confiança, né? De estar Aham. comigo ali. E você fez a mesma coisa, né, André? Porque os seus mentorados ganharam um desenho seu, Foi, é né? verdade. Como é que funcionou isso aí? Quando a gente finalizou, que é a Universidade Criativa do Desenvolvedor, que a gente trabalha com a parte de criatividade, como usar a criatividade. DevCrel, né? Que é Developers Creative University. Tá? Coincidentemente vira DevCrel a DevCrel. sigla. Aham. Aí, como que a gente trabalha a nossa criatividade para mostrar a nossa carreira, para mostrar o que a gente faz. E aí no final eu fiz aquela arte com todo mundo, com os desenhos e tal, ficou bem bacana, bem legal. Que legal. Pra só levar. Porque vira um cuidado mesmo, né? Assim, é mais do que... acho que a mentoria... por isso que, assim, eu tenho vários mentores, né? E eu vejo que tem mentores que são muito distantes, certo? Que o cara acha que é mais ou menos um curso, assim, né? Mas eu acho que essa proximidade é importante. Você tá pensando neles o tempo todo, né? Não, isso é uma proximidade. Você fala, tô fazendo coisas legais, tô fazendo coisas bacanas. Então vamos fazer junto, né? Aí aqui no TDC... Vamos fazer junto. Gostei muito disso. Isso, aqui no TDC eu faço desenho dos coordenadores. O pessoal sempre fala, pô, eu queria uma caricatura, queria um desenho e tal. E eu falo, eu faço sem problema, mas às vezes aquele negócio de parar, de fazer e tal, eu acabo não fazendo por coisas assim. Eu falo, a gente tá fazendo aqui uma mentoria junto, a gente tá toda semana conversando, então vou fazer uma coisa especial pra gente finalizar. Então eu fiz finalizar assim aquela etapa, porque a gente continua ainda no grupo, a gente continua ainda conversando, a gente continua ali, mas fica um marco de, vocês são os primeiros que passaram aqui na minha mentoria, vamos levar quase como se fosse aquela foto de formatura e fica uma coisa personalizada. Né? Mas é muito bom a gente conversar, nosso tempo tá chegando ao fim, mas vamos para Então, os assim, finalmente. tinha mais uma questão aqui. O que você acha que vocês mentorarem ajudou a vocês mesmo? Sem dúvida, mas eu vou deixar o Helder falar primeiro. Achei que você ia começar, viu? Cara, é o que você falou de você olhar para o problema a partir do outro prisma, né? Então, quando você olha o problema do outro, quando você olha a dúvida do outro, quando você olha o desafio do outro, você sai do seu próprio umbigo e se importa com o outro, né? Então, você se investe em ajudar o outro a fazer aquilo. E, cara, não existe... Acho que poucas coisas, talvez, na vida te fazem crescer mais do que ajudar alguém a resolver algum problema que você sabe resolver de alguma forma, né? É uma forma até de retribuição, de uma certa forma, né? De tudo aquilo que você já conseguiu fazer. Então, assim, cara, me cresce demais. A gente conversou sobre isso outro dia. Tem vezes, as minhas mentorias, elas ocorrem às 6 da tarde. Uhum. Então, às vezes, cara, foi aquele dia difícil, que você acordou cedo, aí, faz as coisas que tem que fazer, trabalha, foi pressão, só que você chega, arrebentado. Tem dia, cara, que vai começar a mentoria, eu falei, cara, eu tô acabado, velho. Eu saio
parece que começou o dia agora, cara. Revigora, né? Cara, eu fico ali 2 horas, às vezes, quase 3 horas. Cara, eu saio bombando, assim, tipo. Uhum. E é incrível. E é exatamente isso. É o processo de você olhar pro outro e tentar ajudar Sim. o outro, cara. Então, assim, eu cresço demais, cara. Como E pessoa mesmo. Eu sou professor há um tempo, o professor sempre fala que a gente aprende mais quando a gente está ensinando alguém. É. E é muito verdade, tipo, você tem que repassar todo o conteúdo, pensar numa ordem lógica e tudo mais. A mentoria eu vejo uma coisa parecida. Essa imagem que você falou de a gente está no mesmo caminho, talvez uns passos à frente, mas a gente está caminhando junto. Durante o processo de mentoria a gente aprende muito também. Sim. A gente está ajudando as pessoas com uma visão de fora, de como que elas podem aplicar, mas as pessoas também têm uma visão de fora em relação a gente. E também trazem os insights, trazem feedbacks. E isso, às vezes, assim, mostra, pô, eu tô num caminho bom, eu tô no caminho certo, eu posso melhorar tal coisa. Ou então eu posso melhorar uma coisa que não tá tão legal. E aí isso faz a gente crescer bastante. Eu tenho até um exemplo bem concreto de como que essas coisas me ajudam com o Helder, né? Quando eu comecei, né, que eu falei que o Helder foi meu alpha tester aqui, né? E o Helder foi logo convidado, né? Logo no começo, assim, ele foi convidado para escrever um livro, né? E eu sempre tive a visão de que eu seria incapaz de escrever um livro, né? Eu tinha escrito alguns capítulos de livro e tudo mais, mas quando o Helder foi convidado para escrever um livro, eu falei, cara, eu preciso, né? Se eu vou ajudar o Helder, eu preciso saber como fazer, né? E aí eu sentei e escrevi meu primeiro livro, né, depois disso eu escrevi vários e tudo mais, por causa disso, porque é uma forma a gente tá no mesmo caminho, e às vezes, que me leva a uma coisa, algumas semanas atrás eu estava conversando com um cara, que ele falou assim, não, que eu sou muito competitivo, eu quero ser o melhor, né, eu jamais ficaria feliz se alguém que eu ajudei ficasse melhor do que eu, né? Sim. Então, também tem um pouco isso, essa capacidade, eu acho muito massa, né, de que mentorados meus são melhores do que eu, porque eles atingiram resultados, o Helder, por exemplo, atingiu resultados que eu levei anos para conseguir atingir, ele atingiu em meses, né? Esses dias ele estava colocando lá no canal do YouTube dele, que atingiu 1 milhão de visualizações, né? Que legal. 1 milhão de visualizações. E meu canal do YouTube tá lá, uma porcaria largado, mal feito, né? Então, assim, eu acho que você ver o seu mentorado atingindo resultados fantásticos também te ajuda a você se animar. Puxa, Sim. eu também posso fazer isso, eu também posso dar um passo. Ou, né, eu me sinto realizado na realização dos meus mentorados. É uma então, validação, né? Bacana. Ó, a gente tá aqui no TDC, mais uma vez obrigado TDC pelo espaço, pelo apoio, e tem já um pessoal ali engatilhado para fazer uma gravação aqui também. Então, infelizmente, a gente vai ter que finalizar por aqui. Mas mandem aí onde o pessoal acha vocês, o que vocês querem deixar para as pessoas, que aí a gente faz uma finalização rapidinho aqui. Então, o melhor lugar para assim, eu escrevi um livro que são os 15 passos para você fazer o além, né? O além da tecnologia. É um livro para desenvolvedores, chama Developer Career Master Plan. Né? E é um livro para desenvolvedores, onde não tem nada de desenvolvimento no livro, porque ele fala das outras coisas que você deveria fazer. Extra. Né? Então, se você for em careermasterplan.dev, você ganha um primeiro capítulo do livro de graça, né? E aí eu vou continuar te ajudando aqui, tá certo? Então, careermasterplan.dev. O Bruno vai desenhar rapidamente o QR Code. Mas você pode olhar nos links também. Mas facinho, careermasterplan.dev, e você vai lá e ganhar um livro de graça. Maravilha. E você, Helder? Cara, Instagram, Helder Moraes. Quase todos os dias tem conteúdo. Então, Esse é o pessoal ou é das fotos sensuais? aí o OnlyFans eu fechei. Beleza. Maravilha. Então, Helder Moraes, Moraes com E. Moraes com E e Helder sem H, por favor. Bacana. E sem cedilha, tá? Importante. Sem cedilha também, não tem cedilha. Bacana. E eu, André Noel, vocês encontram no Developers Life em qualquer lugar ou como programador real nas redes. Mas eu vou imitar o Bruno, vou deixar um e-book para vocês. Que eu fiz um e-book que é A Incrível História do Programador que Sabia Demais, mas Não Sabia Se Vender em Quadrinhos. Tá? Que você pode acessar. Que é fantástico de passagem, galera. Muito massa. E é curtinho, 7 páginas, quadrinhos, fácil de ler. Developerslife.tech, que é o meu site, /ebook. Aí é e-book com traço ou sem traço. Se eu não fiz coisa errada, funciona dos dois jeitos. Beleza?
Gente, brigadão. Gostei muito de falar com vocês. Sempre Obrigado. gosto de falar com vocês. Valeu. Valeu. E até daqui a pouquinho aqui no TDC Valeu, mesmo. E agora, André, você tá convidado para almoçar com a gente. Bora. Valeu. Tchau, gente. gente. Até o próximo episódio. Eu tenho tempo pra pergunta? Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo pra pergunta? Tem Tempo pra Pergunta, o podcast oficial do TDC.